Fala pessoal, como vocês estão? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Jornada na História. Sentiram falta dos vídeos, não é mesmo? Galera, só lembrando que agora Jornada na História só terá um vídeo por semana, ok? E quando você vê que a vinheta apareceu logo antes da introdução, é porque você sabe que tem um quadro especial aparecendo aqui no canal. E hoje nós estaremos trabalhando aquela famosa frase que eu sei que você conhece, você já deve ter visto até no título do vídeo, EC. E o tema de hoje que nós estaremos tratando é: e se a África nunca tivesse sido colonizada? Ficou curioso, não é mesmo? Então, galera, antes de adentrarmos nessa aventura sobre as teorias e tudo mais que estaremos trabalhando aqui no quadro EC, eu já gostaria de estar pedindo a você: vai deixando aquele like esperto aqui no vídeo, e para você que não é inscrito, se inscreve aqui no canal Jornada na História, que você acha conteúdo de qualidade, que ajuda você a compreender melhor a história e ainda faz você embarcar para uma viagem incrível pelo passado, conhecendo fatos, mitos, deuses e muito mais. Maravilha? Bom, pessoal, só aquele alerta também que eu já gostaria de deixar claro, ok, aqui no vídeo, é que no quadro EC nós pegamos um fato histórico que já ocorreu no passado e tudo mais, já deixou fruto no presente, e trabalhamos as teorias se aquele fato histórico pudesse ser modificado ou se determinadas ações não tivessem sido tomadas no passado, e tentamos criar teorias de como ela seria agora, atualmente e tudo mais. Só lembrando, pessoal, que são apenas teorias, a história não pode ser modificada. Ok? Por mais que quiséssemos ou imaginássemos como poderia ser e tudo mais, ou até mesmo tentar compreender, ok? E bom, galera, hoje nós vamos estar falando sobre a África, sim, a mãe da humanidade, se não for dizer, talvez até mesmo o berço, talvez não. Se for declarado, a África é o berço da humanidade, até porque muitas teses comprovam de que a humanidade surgiu da África. E é bem interessante trabalhar a respeito disso, não é mesmo? Até porque quando nós falamos de África, eu sei que muitas vezes vem na sua mente a escravidão, uma das piores manchas da sociedade. É triste, não é mesmo? Pensar que milhares de pessoas foram simplesmente escravas pela ganância humana em busca de lucro e tudo mais, sabendo que, até mesmo nos dias de hoje, a escravidão deixou marcas profundas. Mas a África, ela é muito mais do que isso. É lógico que, para você que não sabe, a África ela também foi berço de impérios extremamente poderosos na antiguidade, como por exemplo, o Império Kush, o próprio Egito, que para você que não sabe, a África, o Egito no caso, fica na África, ok? Para você que não tinha ideia disso, o Egito ele está dentro da África. Maravilha? E bom, sabendo que o Egito fez parte desses impérios, então você tem uma ideia da glória dos faraós do passado. Você também vai ter o Império de Mali, o Império de Gana, o Império de Zimbábue, ou seja, diversos impérios que deixaram marcas na história da África e também se desenvolveram. A grande questão que talvez você deva estar perguntando: ué, professor, se esses impérios foram tão poderosos, por que eles acabaram? Simples. Alguns acabaram simplesmente por causa da dominação europeia e também por brigas internas que levaram alguns impérios a estarem se destruindo, no caso. E se você quer que eu fale sobre esses impérios aqui no canal, se você quer que eu faça uma série só falando de cada reino africano, já deixa aí nos comentários, maravilha? E bom, nós sabemos disso na antiguidade da África, a história da escravidão e desses impérios que fizeram parte de sua história. Mas outro ponto também que marca a África em sua história também é a presença europeia, principalmente desde a colonização promovida pelos portugueses até os outros países europeus que chegaram depois, e também na neocolonização e do imperialismo, que ocorreu ali por volta do século XIX, século XX, onde nós vamos ter uma presença muito maior dos europeus devido à questão da revolução industrial, do avanço tecnológico, a busca pela mão de obra e até mesmo pelo fato de você ter pessoas querendo evolução e dessa forma tratando outras como se não fossem evoluídos. Ou seja, você vai ter teses surgindo no meio da Europa, olhando para negros, asiáticos, entre
outros povos e dizendo para eles que eles não eram evoluídos e eles necessitavam dos europeus para evoluir. Enfim, um fruto do imperialismo. E tudo isso deixou marcas, né, na África. Não somente na questão geográfica, até porque muitas fronteiras de alguns países na África foram modificados ao bel prazer de alguns países europeus para que assim pudessem ter um melhor domínio e um melhor acesso. Só que depois, quando isso tudo acabou e houve a independência de alguns países da África, as marcas ficaram. E isso que é preocupante. E bom, quando nós olhamos para isso, nós podemos ver que atualmente na história da África, alguns países se encontram numa situação pesada. Infelizmente, algumas pessoas conhecem de perto doenças, misérias, até mesmo guerras civis ocasionadas por brigas tribais que ocorrem ainda dentro da África, governos ditatoriais que ainda existem dentro do território africano, fruto dessas situações que ocorreram no passado. Mas agora eu entro com a seguinte questão. E se? Bom, nós temos que ter muito cuidado ao analisar esse aspecto, até porque muita coisa na África aconteceu e ainda acontece. Mas vamos analisar em alguns planos. Vamos analisar o seguinte. E se esses reinos que existiram uma vez na África não tivessem acabado? Bom, nós temos algumas teses interessantes. Possivelmente esses reinos poderiam ter evoluído, como por exemplo o reino de Gana, o reino de Mali, que poderiam acabar se desenvolvendo. Talvez, gente, isso é tese, tá? Só deixando claro antes que venha alguém reclamando. Não é possível isso ter acontecido. Gente, é tese, é teoria. Talvez esses países teriam evoluído, alguns países que existem hoje dentro da África não teriam existido, seriam parte desses reinos, ok? E existiriam países dentro dessa formatação. Talvez esses países que estão dentro desses reinos seriam bem mais fortes e talvez não passariam por uma situação tão pesada. Até porque de história pesada nós vemos isso muito na África. Algumas coisas eu até evito falar, pessoal, devido à questão do YouTube, algumas políticas, e enfim, não vou nem entrar nesse aspecto. Mas prosseguindo na história da África, o que poderia ter acontecido? Bom, outra coisa é, e se a presença europeia não viesse ou não aparecesse na história da África? Bom, como eu já falei para vocês, esses países poderiam ter evoluído e também não teríamos a presença do próprio cristianismo na África durante o período da colonização. Não dizendo que anteriormente, na antiguidade, o cristianismo não tivesse sido presente. Até porque, durante o primeiro momento da era cristã, você vai ter o Império Romano também se expandindo em alguns locais da África. Então, de certa forma, você também vai ter a presença do cristianismo ali. Outro ponto também é que você teria uma presença muito maior do islamismo dentro dos reinos africanos. Até porque alguns reis africanos teriam se convertido ao islamismo. Ok? Então nós temos algumas ideias interessantes. Se a África não tivesse tomado as medidas, esses reinos não tivessem acabado, poderiam ter surgido outros países, esses reinos de certa forma poderiam ainda existir com outros nomes, alguns países não poderiam ter existido, bom, não teríamos tanto a presença do cristianismo e também nós não teríamos de certa forma um atraso na história da África mediante ao imperialismo e a dominação imperialista e nem mesmo a modificação geográfica que existe dentro da África, como por exemplo o próprio canal de Suez, que fora criado na época para uma adaptação de contato entre a Europa e a África. E bom, prosseguindo nisso, eu entro agora num clima bem pesado, como por exemplo o Apartheid. O Apartheid que fora promovido pela presença europeia, principalmente de holandeses, ali na região da África do Sul, não teria existido e dessa forma milhares de vidas não teriam sofrido tanto como sofreram no Apartheid. É triste, não é mesmo? E também, se não tivesse tido a presença europeia na África, nós também não teríamos a escravidão africana. É claro que existiam escravos dentro da África como qualquer outro país, briga de povos e tudo mais, o povo vencedor levava outros, mas nós não teríamos essa venda gritante de massa de pessoas para a América para trabalhar dentro da cafeicultura na América do Sul, na América Latina em si, nem nas fazendas de algodão no norte dos Estados Unidos.
nós não teríamos em si nos Estados Unidos, tanto no norte quanto no sul. Então, nós temos esses aspectos. Existiria escravidão dentro da África? Sim, mas não teria sido algo tão gritante como foi na história. Ok? Talvez, depois de um tempo, devido à evolução desses povos, seria deixado de lado, enfim. Porque todo povo, de certa forma, evoluiu. Tanto que você vai ver que a escravidão no Império Romano, ela vai declinar, cair. É claro que ainda na Idade Média vai existir, mas não vai ser tão grande. Ok? Dito isso, nós poderemos ter uma análise da África dessa forma. Uma nova história para a África. Tragédias seriam evitadas, como por exemplo o massacre de Ruanda, e que eu não vou falar muito. Se você não sabe o que foi o massacre de Ruanda, dá uma pesquisada. E talvez não teríamos tantas tragédias, doenças e até mesmo fome e desafios pesados que a África enfrenta até hoje. Pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo, ok? Lembrando, foi apenas um vídeo de teoria, pessoal, ok? Então, vamos pegar leve nos comentários, tá? Evitar falar algumas coisas desnecessárias, tá bom? Cada um tem sua opinião, são apenas teorias, galera. Infelizmente, a história não pode ser alterada, ok? E é uma realidade que, infelizmente, a África encara até os dias de hoje. E se você pode ajudar de alguma forma, enviando doações ou até mesmo alguns trabalhos voluntários que existem dentro da África, por que não ajudar? Ok? E também gostaria de te convidar, vendo a situação que alguns estados do Brasil estão passando, se você pode ajudar, ajude. Pessoas estão precisando de você. Maravilha? Bom, pessoal, não esquece de deixar o like. Outra coisa, ó, nos segue nas nossas redes sociais, lá você vai conseguir conversar comigo, lá tem enquete, bate-papos, postagens únicas e muito mais que você encontra no Instagram de Jornada na História. Maravilha? Bom, meu povo, eu vou ficando por aqui. Você tem um excelente final de semana e na semana que vem nós temos um encontro. Bom, até o próximo vídeo. Tchau, tchau!